Bom, próxima pergunta. A TCC trabalha com símbolos ou simbologia? Não, necessariamente assim com símbolos, simbologias não. Eu até dei uma pesquisada assim, né, na internet para ver se tem alguma coisa que fala sobre isso, mas não tem nada específico, porque a gente é muito mais prático, né, na questão da realidade mesmo, de ter evidências sobre as coisas, né, para justamente poder explicar nossos pensamentos e tal. Agora, isso é na questão da teoria da TCC. Agora, o terapeuta utilizar de símbolos e simbologias pode ser uma coisa interessante, porque aí entra mais na área de filosofia, talvez, né? Conhecimentos filosóficos, onde você pode ajudar a explicar algumas coisas, né? Sejam coisas relacionadas a religiões, mitológicas, coisas de Jung mesmo, né? Que fala dos arquétipos e tal. São coisas interessantes, né? Que eu acho que entra numa questão mais de conhecimento geral, que você pode, tendo esse conhecimento, você pode passar isso para o paciente, para ele fazer algumas reflexões, coisas nesse sentido. Porque algumas perguntas, digamos assim, não há respostas. Né? Não há respostas. Como, por exemplo, quando a gente fala, isso eu costumo falar bastante, né? Que, sei lá, aquela história que a gente, apesar da gente saber que uma coisa é ruim, que alguma coisa é errada, a gente vai e faz. Isso é uma coisa, né, que todo ser humano faz isso. A gente sabe que é errado, a gente sabe que é ruim, mas a gente faz mesmo assim. A gente pode falar assim, tá, mas por que a gente faz isso? Pode ter uma explicação muito clara, a gente pode buscar e ter essa explicação, tipo, porque o sujeito quer se destruir, sei lá, né? Ou dentro do modelo cognitivo ter alguma explicação para o sujeito fazer aquilo também, para chamar atenção, enfim. Pode ter explicações assim, mas algumas vezes não tem essa explicação. E a mitologia, né, as coisas assim, podem ajudar a explicar a gente, para explicar isso, que é basicamente como se fosse uma coisa natural do ser humano, como se fosse da natureza humana fazer isso. Porque isso desde lá atrás, sei lá, quando a gente está falando de Bíblia, da Bíblia, da história da Bíblia, de Adão e Eva, digamos assim, é uma história ali que mostra muito isso, né? Tava lá e tal, no céu, no paraíso, papeando com Deus, enfim, né? Todas aquelas coisas, mas foi lá e teve que comer a maçã, enfim, é uma coisa aí perder tudo aquilo. Então é uma coisa que às vezes demonstra isso, que é mais ou menos da natureza humana mesmo, é como se fosse já dentro da intrínseco a nossa espécie, digamos assim. Então é uma coisa que acho interessante, sim, o uso de símbolos, simbologia, como uma questão mais de complementação, né? Não para tratamento, né? Mas é mais para uma reflexão, às vezes ajudar a entender coisas que a questão prática não ajuda a gente entender, porque às vezes a gente não tem essa resposta. Então as questões filosóficas, de simbologia e tal, podem ajudar o sujeito às vezes ter uma resposta para aquilo. Isso para tudo, tá? Seja símbolos, como eu disse, mitológicos, simbologias como a questão de Jung, né, que nem eu falo da questão do arquétipo e tal, como também coisas religiosas também, dependendo do indivíduo, pode ser uma coisa muito interessante falar. Mas a terapia cognitivo-comportamental não trabalha especificamente com isso, mas é uma coisa que, como eu disse, eu acho que é uma ferramenta interessante. Se você é um conhecimento extra aí que o terapeuta pode ter, que pode ajudar, às vezes, uma discussão interessante ali dentro da própria sessão.